Olá, paz seja convosco. Aqui quem está falando é o irmão em Cristo Ramos. E hoje eu estou aqui para trazer um estudo sobre a Palavra de Deus, com a pergunta: o que significa coroa da vida? Bom, esta pergunta, o que significa a coroa da vida? Onde que nós podemos encontrar isso na Bíblia Sagrada? E a Bíblia Sagrada vai nos dizer lá em Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 10, que diz assim: Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Bom, a coroa da vida, ela é um símbolo de reconhecimento de vitória. A coroa da vida também, ela tem a nos dizer sobre a vida na eternidade, a vida na glória, a vida no reino dos céus. Como foi feita a leitura aqui em Apocalipse, capítulo 2, e versículo de número 10, Jesus ele está falando para a igreja de Esmirna. Essa igreja, ela recebeu estas palavras do Senhor. E falando em coroa da vida, nós vemos lá em Tiago, capítulo 1, versículo de número 12, que diz o seguinte: Bem-aventurado o varão que sofre tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Bom, a Bíblia fala sobre a coroa da vida, Jesus menciona a coroa da vida, e aqui esse texto de Tiago também fala em coroa da vida. Mas o que isso quer nos dizer? Será que seria para os dias atuais? Nós vemos que coroa na Bíblia, ela é um simbolismo. Ela serve como um símbolo de realeza, um símbolo de grandeza, um símbolo também, podemos dizer, de majestade. A coroa, no original grego, quer falar Stéphanos. E Stéphanos, quando nós vemos no seu original, ela quer nos dizer aquele prêmio que os corredores ganhavam no final da corrida. Quando tinha competição no tempo bíblico antigo, não existia troféu, não existia medalha como nos dias de hoje que nós temos. Mas cada um que ganhava a modalidade daquele jogo, ele era presenteado com o seu prêmio, uma coroa de flores. Isso tudo mostrava que era uma pessoa importante, estava reconhecendo a sua vitória durante aquela competição. Muitas vezes militares também ganhavam essa premiação, essa coroa de flores. E nós vemos que na Bíblia Sagrada fala sobre essas coroas. E nós podemos ver alguns outros tipos de coroas que a Bíblia ela cita. Também a Bíblia vai dizer sobre a coroa incorruptível, 1 Coríntios 9, 24 a 25. A Bíblia fala sobre coroa da justiça, 2 Timóteo 4, 8. A Bíblia fala sobre a coroa da glória, 1 Pedro 5, 4. E a Bíblia vai nos dizer sobre a coroa da vida, em Tiago,
capítulo 1, versículo 12, e Apocalipse 2, versículo de 10, onde fizemos essa leitura. A coroa da vida, ela enfatiza a ideia da vitória sobre a morte. Ela enfatiza que alguém vai receber aquele prêmio. Mas por quê? Porque venceu a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. Os crentes de Esmirna, eles passaram por muita tribulação. Eles passaram por dias difíceis. Zombaram deles, perseguiam. Queriam que eles negassem a própria fé em Cristo. Mas quanto mais eles eram perseguidos, a fé que eles tinham cada vez aumentava mais. E sabe o porquê que eles continuavam buscando a Cristo? Sabe por que a fé deles cada vez aumentava mais? Porque eles ouviram da própria palavra de Jesus, da própria boca dele. Mas aos que vencerem, dar-te-ei a coroa da vida. Era isso que alegrava naqueles tempos difíceis, naqueles tempos de guerra. Essa promessa alegrava os crentes da igreja de Esmirna. A coroa da vida também é dada, sabe por quem? Por Cristo. Porque esta coroa, ela não é o mérito humano. A coroa da vida não é dada por esforços humanos, mas sim pela vitória que Cristo teve lá no Calvário. Não é porque nós fazemos a obra, não é porque nós lemos a Bíblia, porque nós oramos, jejuamos ou nós estamos sempre na igreja. A coroa da vida não é dada por mérito humano, mas sim por tudo aquilo que Jesus passou, toda a dificuldade, todo o problema. E uma coisa ele conseguiu, foi a vida após a morte. Nós podemos dizer que a coroa da vida, ela é o fruto da bênção da salvação. Mas repare uma coisa, que essa coroa, ela não está prometida só para os crentes que estavam em Esmirna. Essa coroa, ela é prometida para os dias de hoje. Então, essa coroa é lá dos crentes passados, mas também ela faz parte para os crentes atuais. Ou seja, a coroa da vida é uma recompensa que Cristo lhe dará quando chegar nos céus, quando chegar lá na glória. Você terá um prêmio, a coroa da vida, a vida eterna. Que Deus possa te abençoar, você que ficou até o final deste vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no meu canal, curta, compartilha, para que esse vídeo possa se achegar a muitos lugares. Deus te abençoe. Forte abraço.